Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Transmitir ao vivo e confirma. Isso. Agora você está ao vivo. Coloca a vinheta. A vinheta está onde, gente? Aqui, ó. Boa noite a todos que aqui se encontram nesse momento. Estamos assim ainda envolvidos pela linda palestra do nosso Jorge Elahá, que nos deu muitos esclarecimentos sobre o carnaval. Então foi muito bom. Vamos aproveitar esse momento, esse clima gostoso que ficou para orarmos. Pedir a Deus nesse momento que abençoe cada um de nós, que aqui nos encontramos encarnados e desencarnados, a esses amigos espirituais, a todos aqueles que comungam conosco o mesmo pensamento, as mesmas ideias dentro dessa nossa doutrina espírita maravilhosa. E hoje, Senhor, com mais uma lição de nossa querida irmã, amiga, a veneranda Joana de Ângeles, que nos traz uma lição muito importante na noite de hoje. Fica conosco, Senhor, abençoa-nos agora e sempre. Nós vamos falar hoje, continuamos no livro Libertação do Sofrimento, capítulo 20, Conquistando a Humildade. Até então, a gente nem sabia que se poderia conquistar a humildade, né? De que forma podemos fazer isso? Deixa eu cumprimentar aqui os amigos, a Luzia, o Kleber, Juliana, Ângela, amiga querida. Nossa, quanta gente bonita aqui. Bom, então vamos lá. A Joana nos fala que dentro todas as ambições terrenas, né, humanas, por mais valiosas, ela diz que se encerram no silêncio aparente da sepultura, concluindo um dos capítulos da existência a fim de dar início a outro, quer dizer, desencarne, para começarmos outra vez. Então ela fala que a sucessão desse livro, né, desse resumo desse livro que a gente vai escrevendo, ela nos diz que, com as suas grandezas e misérias, não é? Porque dentro de uma história de toda uma vida existem grandezas, misérias, alegrias, conquistas, prejuízos, e que se transferem de uma para outra página, que constitui o livro da vida, no qual cada espírito escreve a história do processo da sua evolução. Então, boa noite, Lucinha, Angélica. Bom, então o que ela quer dizer aqui? Que nós somos os autores
da nossa história. Por isso não podemos culpar ninguém, porque somos nós que escrevemos esse livro. Olha que coisa importante, somos autores. Ela diz que realizamos um mistério com precisão e equilíbrio. Né? Porque a gente se equivoca numa etapa, em outra, aí logo a gente reinicia. Quando a gente reinicia, vamos fixando essa aprendizagem, que vai nos servir de estrutura emocional e cultural para que a gente aprenda e não repita. Então, esse mistério, como ela diz, com precisão e equilíbrio, vai nos fazer alcançar um outro patamar de conhecimento, ampliando a capacidade de realização. Então, à medida que nós realmente vamos aprendendo, nós procuramos não repetir a mesma coisa. Existem pessoas que se diz assim, tem o dedo podre, só escolhe parcerias que não servem. Repetição de comportamento que com as experiências não aprendeu nada, continua buscando um ideal que está dentro dela. E aí se decepciona, porque não existem pessoas perfeitas que cabem dentro das nossas idealizações. Então, quando ela diz que em vida após vida, quando a gente repete um padrão, é porque pouco aprendemos, não fixamos aquela aprendizagem. Então, ela nos fala também que a nossa escala de valores ético-morais vai se tornando ascendente, o que nos oferece uma visão cósmica abrangente em torno da reencarnação. Muito interessante isso. Então, nessa escala de valores éticos, morais, torna-se ascendente e nos oferece a visão cósmica, abrangente em torno de nossas reencarnações. Então, todos os esforços que apliquemos devem convergir para a superação das mazelas ancestrais, que permanecem em nós como heranças de quando transitávamos nas esferas mais primitivas do crescimento para Deus. Olha aí o alerta. Então, todos os tesouros que vêm acumular, considerados valiosos, deverão constituir-se de recursos que podem ser conduzidos, não nos ameaçando a ascensão, impossibilitados de serem roubados, perdidos ou vencidos pela ferrugem e pelo tempo. Então, esses são os tesouros que nós devemos acumular, são os tesouros da alma. Essas preciosidades, esses valores ético-morais. Então, nesse sentido, ela diz que à medida que adquirimos consciência da responsabilidade que nos diz respeito, melhor compreende quanto necessita do aprimoramento interior. Vamos amealhando as vibrações da verdadeira humildade. Então, amealhar essas vibrações. Boa noite, Bernadette. Amealhar essas vibrações assim, é a forma de nos tornarmos mais humildes, à medida que nós vamos adquirindo consciência. Temos o livro de Joana, O Ser Consciente, que estamos até estudando,
Porque é exatamente isso, a tomada de consciência da nossa responsabilidade em tudo aquilo que nos diz respeito. Não é ao outro, é a mim. Aí vamos compreendendo melhor quanto necessitamos de nos aprimorarmos interiormente. Aí conseguimos amealhar as vibrações da verdadeira humildade. Porque reconhecer os erros, reconhecer em análise profunda aquilo que precisamos modificar, tomando consciência, é a verdadeira humildade. A humildade de se reconhecer imperfeito, porque todos nós somos. Mas ela fala uma coisa muito boa, que essa conquista é de inapreciável significado, porque ela proporciona a medida exata para que possamos adquirir a compreensão de nós mesmos, assim como a da própria pequenez ante a grandiosidade da vida. Perceberam como a coisa vai vindo devagar? É um processo, não é verdade? É um grande processo, penoso, longo, mas são etapas que nós vamos vencendo. Quando ela diz que essa conquista é inapreciável, vai proporcionar essa medida exata para que a gente adquira essa compreensão de nós mesmos. Aí a Joana fala de autoconhecimento, de auto-perdão para o auto-amor. E esse discernimento vai se adquirindo através de pequenos exercícios que vão se transformando em conduta natural como parte integrante da existência. Exatamente. O Ednilson afirmaria realmente que tudo é um processo. Porque tudo é um processo, a natureza não dá saltos. Imagina, para chegarmos à angelitude, como Joana diz, não é agora. A gente ainda não tem nem asa. Porque a gente ainda está tão apequenada da nossa falta de humildade, desse reconhecimento de quem nós somos realmente, e que ainda, ainda nem começou ali, nasceu uma peninha. Então, o egoísmo é que predomina na nossa natureza ainda. Pode ter asa, né? Enquanto a gente é egoísta, a asa não vai crescer de jeito nenhum. Então, predomina na nossa natureza espiritual, em face de quê? Olha aí o automatismo do bem, em face dos nossos hábitos antigos e das lutas pela sobrevivência ainda remanescente do instinto de conservação da vida. Lutaremos tenazmente para manter o nosso domínio e criando com isso embaraços injustificáveis. Vamos refletindo. Então, torna-se necessária o quê? Exatamente, amiga Ângela, muito lento. Então, mas o que é necessário? O que se torna necessário? Uma programação definida em torno da nossa responsabilidade pessoal. Simples, não é? Com a consequente conscientização dos compromissos iluminativos que serão abraçados. Ela já está dizendo aí como é que se dá esse processo, não é? Como é que a gente faz? Qual é o segredo? Em primeiro lugar, uma programação definida, as nossas metas. E, além de tudo, o nosso propósito nessa programação. O que a gente quer, afinal,
com essa programação em torno dessa nossa responsabilidade pessoal por nós mesmos, mais uma vez. Somos os escritores da nossa vida, autores dos nossos destinos e das consequências que iremos sofrer delas. Se forem boas, ótimo, as asinhas já estão começando a surgir, talvez uma pluminha. Mas se não forem boas, repetir o padrão, muitas vezes em situações mais dolorosas. Compreendendo que a felicidade não pode ficar adstrita aos interesses imediatistas, né, dos desejos do agora, o espírito lúcido, quando ele se torna lúcido, não se permite repetir os sucessos negativos de ontem. Sucessos negativos que na outra lição ela chama de automatismos negativos. Quando ele se manteve encarcerado nas paixões dissolventes que o embriagaram e alucinaram, nos retendo nas faixas primárias que eram o nosso campo experimental, mas não um abrigo permanente. Isso mesmo, Angélica. Isso mesmo, Mateus 5.3. Isso mesmo, a humildade. Exatamente. Porque Jesus sabia disso tudo aqui. Essa receita que a Joana está nos trazendo, ela trouxe de Jesus, que ela estudou, conheceu, conviveu, e ela entendeu tudo isso. Então, agora, para facilitar o nosso entendimento, que não entendemos lá no Sermão da Montanha, então ela agora está desenhando para a gente, praticamente, porque a Joana, ela explica minuciosamente, tintim por tintim, sem nenhum problema, tanto que ela repete, não é? Quando ela fala de automatismo do negativo, automatismo do bem, e agora ela está falando de novo dessa questão negativa que a gente traz, desse comportamento. Porque nós somos portadores de grande complexidade. Eu sempre falo isso, inclusive. Na nossa estrutura íntima, temos uma grande complexidade. Então, ela diz que a humildade impõe, olha só, olha ela dando aí o caminho. A humildade impõe observação grave de tudo quanto se faz e da maneira como realiza. Então, tudo que fazemos, tudo que realizamos, nos impõe observação. Esse é o caminho da humildade. Humildade não é ser coitadinho, não, viu, gente? Não é isso, não. Nem servir de tapetinho. Isso aí não é humildade, isso é subserviência. Humildade é isso que ela está trazendo para nós. É uma conscientização do nosso interior, dessa análise profunda que nós precisamos fazer. Olha só, ela diz o seguinte, que não transfere a responsabilidade para os outros, naquilo que nos diz respeito. Quando se faz insucesso, nem lamenta a perda da oportunidade, que sou eu, retemperando de imediato o ânimo para os novos tentames. É aquilo, escorregou, caiu, trata de levantar, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e vai. Essa música ela é legal por isso, essa letra eu gosto. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, mas quando a gente levanta a poeira e dá a volta por cima é para não repetir, que a gente já sabe onde tem um buraco. Cair nele outra vez, aí já não é mais inexperiência, é burrice, porque se eu sei que ali tem um buraco, e eu sei que eu
Como eu posso fazer para contorná-lo? Já me ensinaram, porque eu já caí nele e olho para ele e não aprendo, torno a cair. Então ela diz que não, que nunca se excusa, nós não podemos nos excusar e nem assumirmos uma postura de martírio, justificando a falta de forças para levar adiante o compromisso em que se empenha. Nessa segunda-feira do estudo, nós estamos no Ser Consciente e a Joana, ela está falando sobre os mecanismos de defesa. Bernadette estava presente. Bernadette, o exemplo que ela está dando aqui da racionalização, quando ela diz que não devemos lamentar, então nunca nos excusar, assumindo a postura do martírio, justificando a falta de forças para levar adiante o compromisso em que se empenha. Não é isso que a gente faz? Olha a racionalidade aí. Isso é um mecanismo de defesa, porque eu sei que eu caí no buraco por minha conta. Ah, mas aí eu vou dizer, não, eu não tive forças, eu não consegui dar continuidade ao meu caminho, porque ele era muito difícil. Aí já era, e a Joana nos lembrando, minha filha, não é só você não. Eu vou me remetendo às lições que nós estamos estudando no grupo. Aí ela diz, humildade. Quanta falta faz a humildade aos grandes, pequenos seres humanos. Veja bem, né? Humildade, ela exclama. Quanta falta faz a humildade aos grandes, pequenos seres humanos. Isso é de uma reflexão. É assim, mas é de um conforto, não é? Para quem está lá no grupo estudando esse livro agora, é de um conforto imenso para a gente aprender a não ficar se justificando, não. Vamos assumir, não postura de martírio, mas de responsabilidade. Pô, foi mal aí, errei outra vez, mas agora eu prometo que eu vou seguir. Para quê? Para que uma aprovação não se torne uma expiação. Falamos sobre isso também. Então, olha só como é que a Joana, devagarinho, como uma costura, ela vai ligando todas as suas lições e quando a gente percebe aquele mosaico, está tudo ali, perfeitinho, tudo explicadinho e mais. Ela fala do que acontece, mas também ela nos dá o caminho para que a gente mude a nossa rota. Então, ela diz que nós somos permanentes aprendizes da vida. Então, nós estamos no momento ainda de aprendizagem. Então, quanta bobagem de acharmos isso, que somos isso, somos aquilo. Ah, porque a gente faz estudo, o outro faz palestras maravilhosas e fazem mesmo. Mas e aí? Eu quero saber de mim, da minha parte. Eu estou coerente com o que eu falo e com o que eu faço? Eu consigo me reconhecer o quanto ainda me falta de humildade pela falta desse reconhecimento, de não querer olhar para dentro e enxergar quem somos realmente por covardia, por medo. Então não olhamos.
A Joana aqui, ela é braba, ela diz o seguinte, ó, jamais te permitas, parece até que eu estou vendo ela fazer assim, jamais te permitas a petulância. Ela usa uma palavra bem forte, petulância de pensar que nós somos seres especiais. A gente às vezes fala isso. Quando pessoas dizem assim, eu tenho tanto medo de me expor, de errar. No fundo é um tremendo orgulhoso que tem medo de se expor porque se acha especial e quando se expõe tem medo que olhem e não achem isso da pessoa, que ela realmente não é, nós não somos especiais. E aí a gente fica constrangido, porque isso, né, e o meu amor próprio, onde fica? Onde é que eu deixo ele? Então ela diz que não somos seres especiais, catalogados como superiores ou portadores de uma missão maior do que as dos demais. Porque missão, gente, todo mundo aqui tem. Cada um tem a sua. Deus não nos dá fardo maior do que aquele que podemos carregar. Jesus havia dito isso. Que o jugo dele era leve. E a gente fica assim, Senhor, se teu jugo é leve, não é isso. É que com ele fica leve. Olha a diferença. Com Jesus, o nosso fardo é leve, é suave. Então, fica explicada a nossa falta de humildade. Agora, se nos encontramos à frente de alguma empresa ou detendo responsabilidade de alto significado em torno da administração de bens terrenos, do ensino, da condução de vida, vigia as nascentes do coração, evitando que a água cristalina do dever se turbe, mesclando-se com o lodo em repouso, em forma de prepotência ou de falsa superioridade. Quem não conhece pessoas assim? Quiçá até nós mesmos. Por isso a vigilância constante. Jesus não pregava nada que não tivesse relevância. Então, quando ele dizia e diz para nós até hoje que oremos, que vigiemos, é por causa disso. Ela compara as nascentes do nosso coração como um rio, uma cachoeira, que vai formar aquele rio de águas cristalinas e especiais do nosso dever a ser cumprido. É claro que ainda mesclamos com o lodo e repouso que habita dentro de nós ainda. Mas quando percebermos que da nascente do nosso coração, essa água começa a ficar turva, entremos em vigilância, para que a prepotência e a falsa de superioridade não domine essas águas cristalinas. Ela diz que nós temos encargos a atender, do que devemos desincumbir com desapego e elevação. É não ficar agarrado ali, se nós temos uma empresa de uma responsabilidade, não ficarmos agarrados aos bens terrestres, a uma condição de professores dentro do ensino, seja ele qual for, da condução de vidas. Temos que desapegarmos de cargos, de funções, de tudo, apenas como
coparticipantes da obra do Senhor da vinha, do Senhor do qual nós somos filhos. Aí ela fala que se nós nos encontrarmos abençoados com a fortuna ou com o poder temporal, em qualquer experiência na sociedade, compreendamos, olha que maravilha, que somos mordomos e que seremos chamados a dar conta do que nos foi confiado. Gente, poxa, ser mordomo já é uma honra, não é? Se chegarmos a ser mordomo, não é mordomia, não. É mordomo de serviço, serviçal, chefe da criadagem. Poxa, já pensou chegarmos a sermos mordomos, chefiarmos, não é? Pessoas que estão começando, mas de que forma? De que formas temos que dar conta dessa função? E ela diz que a empáfia é doença ferruginosa. Doença ferruginosa do espírito, que se deixa inflar pelo bafio, quer dizer, pelo mau cheiro, para esvaziar-se de um para outro momento, quando a realidade a fere com certeira flechada. Precisamos desenferrujar o nosso espírito. Que o orgulho, segundo Joana e todos os espíritos amigos que falam conosco através de suas obras, o orgulho é o filho dileto da presunção, daquele que se supõe inatingível, embora a fragilidade de que se constitui. Então, aquele que se sente presunçoso, que com essa empáfia, ele é frágil. E como ele é frágil, ele precisa se fazer, vestir essa máscara, se fazer dessa forma, para que ele possa se sentir respeitado. O respeito que ele terá, entre aspas, será o medo ou o ódio, mas nunca o amor. Então, o que nós queremos passar para o outro e sermos para o outro? Amor. A arrogância é desatino da pequenez, que se agiganta em aparência, temendo a perda do que supõe haver adquirido. Isso a gente vê muito mesmo nessa questão não só da riqueza temporal, né, da fortuna, como também do poder, como ela disse aqui. A beleza. Eu penso assim, 3 coisas que são escorregadias, né? A riqueza, a beleza e uma outra coisa que eu acho assim, bem perigosa, quando você tem o conhecimento só para você, para usá-lo como instrumento de poder. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque faz parte da nossa fragilidade. E a prepotência, ela diz que é um distúrbio de conduta. Quem que já não teve? Eu já tive um chefe prepotente, assediador, um pai, mãe prepotentes, irmão. Quem não tem, quem não conhece alguém prepotente? Ela diz que é distúrbio de conduta que mascara o conflito de inferioridade do ser, aparentando a força que gostaria de possuir. Só que ele é tão
assim, tão perturbado, né, na sua conduta, nesse distúrbio, que ele acha que com a prepotência ele vai aparentar essa força. Mas Jesus mostrou a sua força de que forma? Com amor, humildade. Aliás, Jesus era elegante, né? Porque isso faz parte da elegância humana. Ser amoroso. Isso é chique. Chique é ser humilde. Agora, não vou ficar humilde só para ser chique, não, tá? Tem que ser uma chiqueza espontânea. Não pode ser uma chiqueza forçada. Então, Jesus era totalmente o contrário. E as pessoas que agem assim, a gente costuma dizer, nossa, ele é tão, assim, ela é tão uma pessoa que a gente sabe que pode ter, que a gente percebe assim, nossa, ela nem parece que tem tanto dinheiro, uma mulher tão fina, né, tão elegante, ela fala de uma forma tão bacana, tão educada. Né? Isso se chama, como lembra bem o Kleber aqui, autoridade moral. Mas você só adquire se você conquista tudo isso. Jesus já trouxe com ele, porque Jesus já estava pronto. Jesus é o amor integral, o homem integral. Claro, ele estava pronto, que ele se preparou em outros planetas por aí. Isso é até uma arrogância da nossa parte achar que ele veio para ser humilde só aqui ou para demonstrar essa humildade. Não, ele já era. Jesus é. Não é? A elegância vem da simplicidade, exatamente, da gentileza. Jesus era simples, gentil, amoroso. Jesus era virtuoso. Então ele era elegante. A forma de se aproximar, a forma de se reunir com os apóstolos, se reunir com o povo e conversar e pregar de uma forma tão linda que era elegante. Então a vaidade é distorção de ótica espiritual. É uma forma irreal de ver, cujas lentes estão embaciadas pela nuvem da ilusão. É uma ilusão a nossa vaidade, porque estamos com uma visão distorcida de nós. Por isso precisamos trabalhar o nosso autoconhecimento. E todo esse cortejo de malfeitores internos encontra-se apostos para impedir que se instalem a simplicidade de conduta. Eu achei essa visão, isso da Joana, achei maravilhosa. Quer dizer, tudo isso que ela vem citando, prepotência, vaidade, são malfeitores internos. Por isso que Jesus dizia que o inimigo somos nós mesmos, não é? Vencer o inimigo. É vencer esses malfeitores que moram aqui dentro, já fizeram até casa, já um condomínio. Eles se encontram postos para impedir que se instalem a simplicidade aí, Luzia. A nossa simplicidade de conduta. Exatamente. Bem que tentaram, né? Tentaram Jesus, mas, ó, o comportamento espontâneo e gentil, a sensatez que discerne entre a função e aquele que a exerce em relação à situação momentânea que se vive e quem a vive. Então, se nós, tomados da consciência de que existem esses malfeitores e trabalharmos para impedi-los e até rechaçá-los de vez, para que possa ser Deus me proteja de mim. Vocês são ótimos, eu amo vocês quando estão aqui, me ajudam muito.
Eu me sinto lá naquele grupo que a gente faz os nossos estudos. Exatamente. Deus nos proteja de nós mesmos, porque nós somos os maiores inimigos. Então, qual é o remédio para instalarmos a simplicidade de conduta? Tudo isso que ela vem falando. É combatermos esse inimigo interno. Então, ela fala que nunca será demasiado logicar em torno do que se é, tendo em vista como se encontra. Joana adora jogo de palavras, porque tem fundamento e é maravilhoso. Nunca será realmente demasiado logicarmos em torno de quem somos nós, gente. Tendo em vista como é que a gente se encontra. Essa autoanálise é que eu vejo, por mim, tá? Bem complicado e difícil, como a gente vem exercitando, né? Como nós vimos exercitando isso há séculos. Foi ontem que Jesus esteve entre nós. Ela diz que o jogo do poder muda de mão a cada instante. É verdade. Da própria casa espírita, em todos os locais, da empresa, da política, esse jogo do poder muda de mão a cada instante. E a glória de hoje é a véspera da desgraça de amanhã. Assim como a submissão de hoje pode modificar-se para o domínio da situação no futuro. Outro jogo aí de palavras para a gente poder o quê? A Joana faz isso para a gente pensar, para a gente refletir digerindo. Porque se você pensar bem, cada parágrafo que tem essa fala dá um estudo, uma dissertação de mestrado, até uma tese de doutorado aqui, de tanto que quando a gente para pensar, pensamos e ficamos, é mesmo. E aí começamos a fazer os insights de tudo isso. Basta um olhar apressado que seja no tabuleiro da política mundial para se constatar que o perseguido de um momento torna-se o herói do futuro, que o vencedor em um pleito logo entra em decadência quando assume o poder e não pode atender a tudo conforme prometera, que o conquistador que esmaga é possuidor de um império de efêmera duração. Querem mais, Joana? É isso aí, ela não se cansa de nos puxar as orelhas e enfiarmos e nos enfiar dentro de uma carapuça, que a gente ainda faz lacinho. Ela está falando aqui, nesse pequeno parágrafo, de tudo que está acontecendo no mundo, nas nossas vidas. Então, ela diz que a humildade concede ao ser humano a medida exata do que ele é, de como se deve conduzir e tudo quanto lhe cabe realizar para alcançar a elevada meta da sua integração na consciência cósmica. Então, como é que se faz isso? Como é que nós nos integramos na consciência cósmica? Ela fala que temos que alcançar, não temos que fazer uma programação. Ela não disse isso. Agora ela está dizendo que nós precisamos alcançar uma elevada meta. Então, a nossa programação, visando uma meta de vida,
de vida evolutiva, né? De uma tarefa que nós temos que nos engajar para que a gente tenha forças para nos conduzirmos, para nos integrarmos à consciência cósmica. Está pensando que consciência cósmica é um parque de diversões? Não. Consciência cósmica com letra maiúscula. É Deus. A existência terrena, ela é contínua, ela é constituída de contínuos. Contínuos desafios. E que se sucedem sempre, um mais grave ao outro que já foi solucionado. Mas não é assim, gente. Quando a gente pensa que terminou um problema, gente, surge outro. Seja na família, seja na empresa, na escola, na política, em tudo. Sempre tem outro mais grave depois que... Sabe, eu acho que... Assim, não acho nada, eu tenho certeza que isso, sabe para que é? É para, à medida que nós vamos vencendo esses contínuos desafios, ela já está boa, vamos dar um mais pesado, um mais... Não é? Porque ela vai conseguir vencer, porque é uma pessoa persistente, que encara os desafios com fé, na certeza que Deus está presente em todos os seus atos, e aí vai resolvendo, aí vai surgindo. Eu acredito que a gente, a partir desse momento, está crescendo. Quando ela diz que aprende desse modo a permanecer participante da comunidade em que a existência te hospeda. Olha, muito chique essa Joana, né? A nossa existência é uma hospedagem. Aí ela diz, como membro atuante, interagindo em todos os seus programas. Tem processo, tem programa, tem meta. Então, não é um programa só. Adorei Joanetes, viu? Porque eu sempre digo, não é Joanete, é Joanete. Esse é o Kleber aí, gente. Então, quando ela diz isso, eu fico pensando, por isso é tão difícil, às vezes, a gente percorrer esse caminho, porque às vezes a gente programa cada assim, cilada para a gente mesmo, porque ela fala que o homem de bem, aquele que tem a dimensão de si mesmo, então o homem de bem tem a dimensão de si mesmo. Ele sempre percebe quanto lhe falta conseguir, a fim de estar plenamente em paz, como decorrência do esforço empregado na conquista de nós mesmos. Ai, gente, realmente, tudo somos nós. Nós somos os artistas principais da nossa própria vida. Jamais se detém quando percebe o imenso caminho a percorrer na busca da verdade. Então vejamos bem o homem de bem. Tem a dimensão dele mesmo, a tomada de consciência. Já tomou consciência. Esse é o homem de bem. Porque ele sempre percebe quanto lhe falta conseguir, a fim de estar plenamente em paz, como decorrência do esforço empregado na conquista de si mesmo. Então, a conquista de si mesmo, a conquista de nós mesmos, requer de nós uma programação. Requer de nós um programa e uma meta a alcançar.
que a gente não pode se deter nesse caminho imenso quando a gente percebe que temos que percorrer na busca, aí ela coloca em letra maiúscula, da verdade. Às vezes dá um certo receio, porque naqueles momentos, né, a gente troca muito isso, naqueles momentos assim que a gente está quase querendo desistir. Aí vem Joana, e vem um amigo, uma amiga, vem alguém que nos dá aquele safanão. Aí a gente, ai meu Deus, é verdade. Não posso me perder nesse caminho, eu preciso entender que isso é para o meu bem e que valorizar o esforço. Não ter vergonha de se valorizar, não, gente. Não é falta de humildade, o reconhecimento. Mas o reconhecimento seu, assim, pela vitória, do esforço. Claro que nós temos que nos parabenizar nesse momento. Aí a Joana, para que a gente possa entender realmente o fechamento que ela faz da lição, ela diz o seguinte: para que a gente se mantenha simples de presunção e pleno de alegria de viver, considerando a oportunidade iluminativa que se encontra ao nosso alcance. Aproveita cada momento da existência para ampliarmos os horizontes do progresso que te cumpre, que nos cumpre alcançar. Cada irmão do teu caminho é a tua oportunidade de crescimento para Deus. Cada irmão do nosso caminho é nossa oportunidade de crescimento para Deus. Não podemos desperdiçar nenhuma oportunidade. Ninguém alcança o paraíso sem experienciar o terrestre Éden. Eu entendo isso como fazer da nossa vida, né, da nossa existência, um verdadeiro Éden. Que se encontra, esse Éden, se encontra íncito no coração, como esplêndido do amado planeta em que nos encontramos. A Joana é muito emocionante, porque ela traz para nós essa esperança. Ninguém alcança o paraíso sem experienciar o terrestre Éden que se encontra dentro do nosso coração, como esplêndido no amado planeta em que nos encontramos, na nossa querida Mãe Terra. Assim, a humildade torna-se a estrela brilhando à frente, convidativa e libertadora. É demais. É muita humildade. Então, a humildade, ela vai se tornar essa estrela e que vai nos guiar, nos vai convidar para a libertação desses malfeitores internos, que são a empáfia, o orgulho, a arrogância, a prepotência e a vaidade. Deixemos que o brilho dessa estrela nos convide e nos liberte
para que possamos integrar a consciência cósmica. E assim, encerrando a noite de hoje, vamos lembrar, como o nosso querido Jorge Elahá lembrou muito bem, do carnaval, a partir de amanhã, onde as festas começam a ferver, que não é proibido se divertir, sair, nada é proibido. Paulo diz, que tudo nos convém. Agora, o que nos convém? É preciso a gente ter em nós a humildade de reconhecermos que, às vezes, é impossível estarmos em certos lugares por causa das nossas ainda tendências e inclinações. Às vezes é preciso renunciar para avançar. Que Deus ilumine cada um de nós e que possamos aproveitar esse feriado tão prolongado para descansar, estudar, de repente fazer muitas organizações. Eu preciso me organizar muito aqui nessa estante. Então eu vou ter muita coisa para fazer, espero que todos tenham coisas boas para fazer e assim sairmos desse carnaval em paz, em harmonia. Que Deus abençoe cada um de nós. Fiquem com Deus. E se gostarem, tiverem gostado do programa de hoje, deixem o seu like. Ele é muito importante. Já começou a arrumar as gavetas. Muito bom. Um beijo, amigas e amigos queridos. Tudo de bom. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.